Aleluia, aleluia. A graça e a paz do Senhor Jesus. Vamos ver quem vai entrar na live de hoje. Nós estamos em 21 dias de jejum e oração. O tema do nosso jejum é pouco. É uma maneira aqui em Moçambique de falar que nós conquistamos as coisas aos poucos, né? Então esse é o tema do jejum. Nós estaremos compartilhando aqui o livro do nosso pastor Zemar Freitas, o livro chamado Pouco, 21 dias para a transformação. Amém? Aleluia. Glória a Deus. A minha amada esposa já está ao vivo, online aqui também. Creio que mais irmãos vão entrar em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Vamos orar. Vamos colocar essa live nas mãos do Senhor. Pedir para que o Senhor venha se revelar, né, através da sua palavra. Que nós possamos entender o princípio da palavra. Que nós possamos crescer no conhecimento de Deus. Em nome do Senhor Jesus. Amém? Vamos orar. Pai de amor, muito obrigado, Senhor Deus, por esse dia. Muito obrigado, porque esse é o dia que o Senhor fez para nós, o dia que o Senhor sonhou para nos abençoar. E nós somos gratos a Ti, Pai, pela Sua presença nas nossas vidas. Espírito Santo de Deus, colocamos essa live nas Tuas mãos. Pedimos que o Senhor venha ministrar no nosso coração, que o Senhor venha falar conosco, que nós possamos, ó Deus, descobrir o poder que há na ressurreição de Cristo Jesus. Abre, Senhor Deus, o nosso entendimento, abre o nosso coração, que nós possamos experimentar o poder da ressurreição na nossa vida, individualmente e coletivamente, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Então, como eu disse, o tema de hoje é o poder da ressurreição. Aleluia. Todos nós sabemos que Jesus, ele teve poder sobre a morte, né? Ele ressuscitou ao terceiro dia, né? Mas a ressurreição, né? Deus já tinha esse poder e ele demonstrou ali com a ressurreição de Lázaro, né? Também ali com o filho da mulher de Naim, né? E também ali com a filha de Jairo, né? Então, Jesus já tinha demonstrado seu poder ali sobre a ressurreição. Mas eu quero falar de uma maneira que possa abrir mais o nosso entendimento sobre o poder que há na ressurreição de Cristo, né? Primeiramente, entender que aquilo que aconteceu lá no Éden, né, trouxe consequências graves, né, para o homem, para o ser humano, né? A primeira coisa que aconteceu com o ser humano foi que o pecado entrou na vida do homem, né? Após desobedecer a Deus, o pecado entrou na vida do homem e o homem passou a se tornar escravo do pecado. Então o pecado se tornou a prática do homem, né? O homem começou a viver assim no pecado, né? Mas não foi só isso também que aconteceu ali no Éden, né? Não foi só o pecado que foi a consequência, não. A morte entrou ali também, né? Então a morte entrou e a morte ela começou a dominar, né, a humanidade, né? E o Senhor Jesus veio fazer uma obra completa. Ele não veio fazer uma obra pela metade. Ele não veio aqui só para nos livrar do pecado. Ele também veio para nos livrar da morte. Que morte é essa? A morte eterna. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Então, é normal, né, nós ouvirmos sobre o poder, né, do sangue, a respeito do sangue de Jesus,
e da crucificação. E, de fato, devemos falar, devemos ministrar sobre isso, porque é importante, porque isso fala do livramento, né, do pecado. Mas precisamos entender também a importância da ressurreição. Amém? E a ressurreição, ela é o ponto principal, né? Lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2, a palavra do Senhor diz assim: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Amém? Então, a morte de Jesus na cruz, ela nos garantiu, né, o livramento do pecado, né? Mas só isso não bastava. Era necessário também que ele ressuscitasse ao terceiro dia. Porque sem a ressurreição não há salvação. Não há livramento da condenação, né? E não há também a libertação, né, da morte, né? Então é importante nós entendermos isso também, né? Olha só, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 17, a palavra do Senhor vai falar, né, do momento da queda, né? O Senhor disse assim, deu uma ordem, né? Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que comeres dela, certamente morrerás, né? Então, a grande questão, né, é porque não é só o pecado, né? O pecado demonstra que, de fato, houve uma consequência, que foi, primeiro, né, o homem ser escravo do pecado, e segundo, agora o homem também passa a morrer, porque aquilo que Deus falou, de fato, aconteceu. O homem, ele morreu para Deus, ficou insensível a Deus, né? O homem ficou completamente separado de Deus. Nós ficamos completamente separados de Deus. E essa morte é uma morte eterna, né? Ela não tem fim. Então, por isso que era necessário que o Senhor Jesus ele ressuscitasse. Para quê? Para nos dar a vida dele. Que vida é essa? A vida eterna, a vida que não tem começo e essa vida também não tem fim. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia. Antes de morrer, o Senhor Jesus estava limitado a um corpo de carne. Amém? Então, quando ele esteve aqui na terra, né, ele não poderia, por exemplo, estar em Jerusalém e de repente aparecer lá na Galileia, né? Ele não poderia estar conversando com Pedro numa cidade e de repente ir para outra cidade conversar com outra pessoa instantaneamente. Não seria possível. Por quê? Porque naquele momento Jesus estava limitado ao corpo humano. Amém? Mas depois que ele morreu e ressuscitou ao terceiro dia, o corpo dele foi glorificado. E a partir desse momento que o corpo dele foi glorificado, né, ele podia, ou ele pode, né, se locomover, né, de um lugar para outro, de uma cidade para outra, sem nenhum tipo de dificuldade, né, porque o poder da ressurreição, ele glorificou Jesus e levou ele a essa possibilidade. Amém? Outra coisa importante que nós precisamos entender é a relação entre a ressurreição e o novo nascimento, né? O objetivo de Deus para o homem não é simplesmente salvar o homem só do pecado. Pelo contrário, Deus também quis salvar o homem da morte, livrar o homem da morte eterna, né? Lá em Isaías diz, Isaías capítulo 64, versículo 6 diz assim: mas todos nós somos como o imundo, e todas as nossas justiças como o trapo de imundícia. Todos nós murchamos como a folha, e as nossas iniquidades como um vento nos arrebatam. Amém? Então, o mundo, né, ele
traz aquela ideia de melhoramento, de querer melhorar o homem, né? Colocar uma boa educação, se ele tiver uma boa educação, se ele for para uma boa escola, uma boa universidade, né? Ele vai ser uma pessoa, né, boa, uma pessoa considerável, né? Mas isso não resolve nada, né? O mundo só quer melhorar as coisas, mas o conceito de Deus é completamente diferente. O conceito de Deus é o seguinte: o homem precisa nascer de novo. Sem novo nascimento, não há possibilidade nenhuma de o homem ir até Deus. E mais ainda, né, de se tornar filho de Deus. Só vai ter pessoas lá no céu aqueles que forem filhos de Deus, ou seja, aqueles que tiverem uma nova natureza, né? E isso só pode acontecer através do novo nascimento. Amém? Aleluia! Deus é bom. Aleluia! Então, é importante, né, você, né, estudar, você ter uma boa educação, mas precisa entender que para se tornar filho de Deus é necessário o novo nascimento, necessário nascer de novo, né? Imagine que uma pessoa ela queira transformar tipo um cão numa pessoa, né, um ser humano, né? Ou seja, ficar, né, em pé, né, andar com duas patas, né, falar, né? Então imagine que uma pessoa ela tente fazer isso, né, com esse animal, né? Ele começa a adestrar ali aquele animal para fazer aquilo, tal, mas não há possibilidade nenhuma, né, de esse animal se tornar um ser humano. Jamais isso vai acontecer. Então, da mesma maneira, para que o ser humano se torne filho de Deus, é somente através do novo nascimento. Se a pessoa não nascer de novo, não há como ela se tornar filho de Deus, né? Então, o mundo quer trazer conceitos de transformação, né? Até na religião mesmo, né? Algumas igrejas elas querem mudar a pessoa através do comportamento. Começa a pregar ali sobre comportamento. Não, você tem que ser assim. Olha, você tem que andar assim, tem que vestir assim, né? Então o homem sempre tentando trazer alguma melhoria, achando que o homem é capaz de por si só se melhorar. Não há possibilidade nenhuma. A única maneira de uma pessoa parar de pecar e deixar de ser um filho das trevas, um filho do mundo, é essa pessoa morrendo e nascendo de novo. Somente através do novo nascimento há essa possibilidade dela se tornar filho de Deus. Não há outra maneira dessa pessoa se tornar filho de Deus, só assim, né? Lá em Romanos capítulo 5, versículo 10, diz assim: porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte do seu Filho, muito mais, tendo sido já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, né? Então, a grande questão aqui é a vida. Que vida é essa? A vida do próprio Deus. Quando nós recebemos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, e quando nós cremos que Ele é o Senhor e que Ele ressuscitou ao terceiro dia, nós recebemos para dentro do nosso coração, a vida do próprio Deus. Então, como que acontece a transformação? A transformação começa com a mudança de natureza. Quando muda a natureza aqui dentro, ela começa a transformar lá fora, né? O conceito, né, da religião é sempre querer transformar de fora para dentro. Mas o conceito de Deus é o contrário, é sempre de dentro para fora, né? Então, essa vida, essa nova natureza que está no homem, ela vai levar o homem, né, a ser transformado. E à medida que ele vai sendo transformado, dia após dia ele vai sendo transformado, né, ele vai se tornar filho de Deus, ele vai demonstrar, né, semelhanças do Filho de Deus, e não há ninguém que vai
falar para ele, olha, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, não tem que ser assim, tem que comportar dessa maneira, tem que comportar daquela maneira. Não, a própria natureza dele vai gerar nele um novo comportamento. Ele vai se tornar uma nova pessoa. Por quê? Porque dentro dele tem a vida de Deus. É a vida de Deus é que leva a pessoa a se tornar uma nova pessoa nesse mundo. Isso só acontece através do novo nascimento. Romanos capítulo 5, versículo 8, diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores, né? Então, imagina você, será que você teria coragem, né, de morrer no lugar de uma pessoa que você não gosta, né? Você teria coragem de morrer por, sei lá, uma pessoa que fez mal para você? Eu acredito que não, né? Eu acredito que não. Da mesma maneira que Jesus, ele morreu por nós, quando nós éramos ainda inimigos dele, né? Nós nem queríamos saber de Deus, né? Quando alguém nos convidava, né, para ir para uma igreja, para participar de alguma reunião, que nós sabíamos que ali havia pessoas que eram crentes, né? A gente, né, dava desculpa, não, eu tenho uma atividade, eu estou ocupado, eu não tenho tempo, eu fui convidado por alguém, por um amigo para ir na casa dele. Então nós damos uma série de desculpas. Por quê? Porque aquela natureza caída, aquela natureza pecaminosa, ela não quer saber de Deus, né? Então nós não queríamos saber do Senhor, mas Deus prova o seu amor para conosco pelo fato de Cristo ter morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores, quando nós vivíamos ainda na prática do pecado, né? Não é grande esse amor, não é? Esse amor nos leva cada vez mais a se apaixonar por esse Deus, né? A palavra de Deus também lá em Lucas, capítulo 20, versículo 36, diz assim: porque já não podem mais morrer, pois são iguais aos anjos, e são filhos de Deus, sendo filhos da ressurreição, né? Então, olha só que coisa poderosa. Quem é que falou isso? Foi o próprio Jesus, né, lá no Evangelho de Lucas, né? Ele diz assim, ó: agora vocês são filhos de Deus, e agora vocês também são filhos da ressurreição. Uau, coisa poderosa. Nós agora somos filhos da ressurreição, né? A partir do momento que você aceita Jesus, né, como Senhor e Salvador da sua vida, né, você naquele exato momento, você recebe dentro de você a vida de Deus, né? E essa vida maravilhosa de Deus, ela começa a crescer dentro de você a cada dia, né? Você vai sendo transformado cada vez mais à semelhança de Jesus. Se a nossa esperança em Cristo se limitasse apenas a esta vida, seríamos os mais infelizes de todos os homens. Mas como filhos da ressurreição, não estamos mais limitados a essa vida, né? Então olha só, coisa poderosa aconteceu comigo e aconteceu com você. A partir do momento em que nós recebemos Jesus como Senhor e Salvador das nossas vidas e recebemos a vida de Deus, agora a morte não tem poder mais sobre nós, né? Antes, né, nós corríamos o risco, né, de morrer nos nossos pecados e ter a morte eterna, né? Agora não, nós temos uma esperança viva dentro de nós. Essa vida nova, essa vida de Deus que está dentro de nós, né, ela é uma vida que não tem fim, é uma vida eterna, né? Ainda que o nosso corpo mortal ele venha a perecer, né, nós somos eternos agora, né? Quer dizer, a morte não pode mais nos segurar, nos prender, porque agora nós podemos viver eternamente com Deus. Não é maravilhoso isso? Deus é muito bom. Lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 16, diz assim: porque se os mortos não ressuscitaram, também Cristo não ressuscitou, né? Então, o mundo sempre quer dizer que não,
que Jesus não ressuscitou, Jesus morreu. Nós reconhecemos sim que ele morreu, mas eles muitas das vezes não reconhecem que ele ressuscitou, né? Pouco se fala da ressurreição de Cristo. Quando chega essa época, né, principalmente na época de Páscoa, né, eles querem falar de Jesus e tal, mas eles falam só da morte de Jesus. Você já percebeu isso daí? Né? Eles nunca falam que Jesus ressuscitou, né? Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno, né? Eles querem fazer com que a gente deixe de acreditar que Jesus ressuscitou. Mas é aí que está o problema, porque se nós não acreditamos que ele ressuscitou, então não há salvação, né? Não há salvação, não há perdão dos nossos pecados, não há nada, né? Então o poder está na ressurreição. Lá em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 14, também fala uma coisa bem séria também. Ele diz assim: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação, e vã é a nossa fé, né? Então o ponto fundamental do evangelho é que Jesus ele morreu na cruz, sim, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então, se ele não ressuscitasse, não tinha como. Nós não poderíamos ser salvos, nós não poderíamos viver com Deus. Não havia a menor possibilidade, né, de nós termos a eternidade dentro de nós, né? Então, quando Jesus estava no Getsemane, né, e se ele dissesse, por exemplo, Pai, eu não quero mais morrer por esse povo, né? O céu não poderia fechar as portas para ele, né? Com certeza o Pai, os anjos, ia receber o Senhor Jesus lá, né? Mas nós com certeza nós íamos perecer, com certeza nós íamos perecer, né? Mas graças a Deus, graças a Jesus Cristo, que ele não decidiu por isso, né? Ele decidiu morrer por nós e nos salvar. Será que você pode dar uma glória a Deus aí? Aleluia, aleluia. Então, para ser salvo, você precisa se tornar um filho de Deus, né? E foi para isso que Jesus ele morreu e ressuscitou. E para nos tornar filhos é muito simples. Basta crer na ressurreição e receber o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, né? Quando nós vamos batizar, né, novos irmãos na fé, né, novos filhos na fé, na hora do batismo nós sempre perguntamos para eles: você crê que Jesus morreu pelos seus pecados? E aí a pessoa responde: sim, amém, eu creio. E depois eu pergunto de novo: você crê que ele ressuscitou ao terceiro dia? Aí a pessoa responde: sim, eu creio, né? Então, se ele faz essa oração com fé no coração, naquele exato momento, né, ele se torna uma pessoa que tem a vida eterna dentro de si, né? E aí ele passa a viver a vida de Cristo na vida dele. Não é poderoso isso? Lá em João capítulo 1, versículo 12, diz o seguinte: a todos o quanto o receberam, ele, ou seja, Deus, lhes deu o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, todos aqueles que crê no seu nome, né? Então, todos aqueles que crê no nome do Senhor Jesus, e confessa Ele como Senhor e crê na sua ressurreição, ele se torna ali então filho de Deus, né? Então, o salvo precisa confessar com a boca que Jesus é o Senhor, né? Então, muitos não chamam Jesus de Senhor, né? São só Jesus, 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 mas não chamam de fato Jesus de Senhor, né? Então, não mostram que na verdade elas não foram salvos, né? Olha só o que diz lá em Romanos capítulo 10, versículo 9, diz assim: se com tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Uau, coisa poderosa. Então,
duas coisas importantes, né? Crer que Ele é o Senhor e que Ele ressuscitou, né? Então a pessoa ela recebe a salvação, né? Conta-se que há muito tempo atrás, né, uma mulher ela previu, né, a morte do presidente ali dos Estados Unidos, o John Kennedy, né? E essa mulher ela participava de uma religião da Nova Era. E aí perguntaram para ela, né, o que ela achava de Jesus. E ela disse, olha, ele trouxe bons ensinamentos para a humanidade. Se a humanidade ela seguisse aquilo que foi os ensinamentos de Jesus, esse mundo estaria uma maravilha. De fato, o que ela falou é verdade. Mas Jesus ele não veio só para nos ensinar algo. Pelo contrário, Jesus ele veio para nos ensinar algo, mas ele veio também para morrer e ressuscitar pelos nossos pecados. Se ela dissesse, por exemplo, que Ele é o Senhor, que Ele ressuscitou, isso mostraria de fato que essa mulher de fato é filha de Deus, né? Mas pela declaração dela, demonstra que ela está muito longe, né? O coração dela está muito longe do Senhor. Amém? Jesus não é apenas um mestre, né? Não queremos simplesmente aprender dele, queremos ele, né? Não queremos simplesmente aprender aquilo que ele ensinou, mas nós queremos ele próprio na nossa vida, né? Nós queremos relacionamento com o nosso Deus, nós queremos relacionamento com o nosso Pai, né? É através desse relacionamento que nós vamos se tornando cada vez mais parecido com ele, né? A palavra do Senhor diz que cada vez que nós olhamos para Cristo, que nós contemplamos a Ele, nós somos transformados à imagem dele, né? Cada vez mais nós vamos sendo parecidos com Ele. Aleluia. Romanos, capítulo 4, versículo 24, diz assim: a nós que cremos naquele que ressuscita dentre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões, ressuscitou por causa da nossa justificação. Então, olha só, coisa poderosa, né? Então, ele morreu, né, por causa dos nossos pecados, por causa das nossas transgressões, né? E ele ressuscitou para a nossa justificação, ou seja, para nós tornarmos justos diante de Deus, ou seja, para nos tornarmos filhos diante do Senhor. Jesus passou pela morte por causa das nossas transgressões, mas ele ressuscitou para a nossa justificação. Somente aquele que é livre, ele pode libertar o outro, não é verdade? Somente aquele que é livre, ele pode libertar o outro, né? Só que a grande questão é que ninguém estava livre. Então, por isso, ele veio. Jesus ele veio porque todos estavam presos. Somente ele, que não cometeu pecado, que não era escravo do pecado, poderia morrer, né, pelo homem, para salvar o homem do pecado e da morte, né? Então, Jesus ele veio. Paulo diz que aquele que não conheceu o pecado se fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso está escrito lá em 2 Coríntios, capítulo 5, 21. Né? Então, a Bíblia também diz assim, lá em Romanos, capítulo 6, versículo 23, diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Né? Então, nós precisamos entender, né, e termos revelação cada dia mais sobre o poder da ressurreição, né? Então, para que a nossa realidade, para que a nossa vida possa ser completamente transformada, nós temos que ter essa revelação, né, do poder da ressurreição de Cristo na nossa vida. Cada vez mais que nós temos revelação do poder da ressurreição de Cristo na nossa vida,
nós vamos sendo transformados, nós vamos vivendo uma vida gloriosa, nós vamos vivendo uma vida de vencedor, nós vamos experimentando coisas grandes da parte do Senhor. O Senhor vai nos levar a cada dia mais a experimentar aquilo que pertence àqueles que são filhos de Deus, né? O Senhor nos tornou também co-herdeiros com Cristo Jesus. Então, tudo aquilo que é de Cristo também é nosso. Amém? A saúde, né? A bênção, a alegria, a paz, né? A prosperidade, o favor de Deus. Tudo isso foi nos dado através de Cristo Jesus. O Senhor, na sua vida, Ele também nos colocou como co-herdeiros em Cristo Jesus. Aleluia. Será que você pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Glória a Deus. Amém? Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 a 18, diz assim: E eu, quando o vi, caí aos seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: Não temas, eu sou o primeiro e o último. Eu que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho as chaves da morte e do inferno. Amém? Então, Jesus, né, ele ressuscitou, ele foi lá no inferno, ele pegou as chaves das mãos do diabo, as chaves da morte e do inferno. Para quê? Para nos libertar do poder das trevas, né? Então, na sua encarnação, ou seja, quando ele se fez homem, Deus entra na humanidade e vira homem. E na ressurreição, agora nós entramos na divindade e nos tornamos parte agora da família do Senhor. Você agora é parte da família do Senhor. Aleluia. Então, tome posse do poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Agora eu quero orar por você, em nome de Jesus, para que você possa experimentar, né, por revelação, o poder da ressurreição de Cristo na sua vida, né, que você possa viver uma vida extraordinária com o Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar em nome do Senhor Jesus. Espírito Santo de Deus, em nome do Senhor Jesus, Pai, eu quero orar por os meus irmãos que estão assistindo essa live, para que os olhos deles venham se abrir para o Senhor, que eles tenham revelação, ó Deus, do poder da ressurreição de Cristo Jesus, ó Pai, que eles possam desfrutar da filiação, se tornarem filhos de Deus, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus. Ó Deus, se tiver alguém que estiver assistindo essa live, Senhor Deus, que não conhece o Senhor, ó Pai, que está vendo essa live pela primeira vez, Senhor Deus, que ele tenha uma experiência com o Senhor, ó Pai, que ele possa receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, e que ele possa entender que o Senhor também ressuscitou dentre os mortos para livrá-lo da morte eterna. Ó Deus, que ele possa, ó Deus, receber o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida, em nome do Senhor Jesus, e ser salvo para a glória do Senhor, ó Deus, em nome de Jesus, ó Pai, em nome do Senhor Jesus, que nós possamos crescer, ó Deus, na revelação, ó Deus, da ressurreição, o poder da ressurreição venha se manifestar em nome do Senhor Jesus. Pai de amor, também eu quero orar, Senhor Deus, por aqueles que estão incomodados, que estão doentes, ó Deus, que haja a manifestação do poder da ressurreição, aonde essa pessoa estiver e assistir essa live, que ela possa receber o poder da ressurreição que há em Cristo Jesus. Ó Deus, eu quero declarar cura, que essa pessoa seja curada, que essa pessoa seja restaurada em nome de Jesus. Ó Pai, se há, ó Deus, ali, ó Deus, famílias, casais, ó Deus, que, ó Deus, estão com problemas conjugais, ó Deus, eu quero orar e declarar o poder da ressurreição nesse casamento, que casamentos sejam restaurados em nome do Senhor Jesus, que haja restauração completa, plena, que Cristo, ó Deus, seja o centro, em nome do Senhor Jesus, que a glória do Senhor venha se manifestar, Pai, em nome do Senhor Jesus, ó Pai. Ó Deus, te damos graças, louvamos o teu nome, bendizemos ao Senhor, porque o Senhor é digno de todo louvor, de toda adoração,
exaltamos o teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e aleluia. Glória a Deus. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, na segunda-feira nós vamos retomar as nossas lives. Amém? Nós estamos aqui em 21 dias de jejum. Se você quer participar desse jejum, fique à vontade. Nós estaremos jejuando até o dia 25 desse mês aqui, de agosto, e estamos compartilhando todos os dias a palavra do Senhor. Amém? Gostaria de pedir para que você pudesse compartilhar essa live, né, com mais pessoas, né, que mais pessoas possam ser abençoadas em nome do Senhor Jesus. Amém? Queridos, obrigado. Deus abençoe. Fique na paz do Senhor Jesus. Amém.